Olá, no vídeo de hoje vamos conversar um pouco sobre etapas da negociação colaborativa. Um tema extremamente importante para profissionais do direito, especialmente para profissionais da advocacia, que são cada vez mais demandados no sentido da prática da negociação associada a outras intervenções jurídicas mais conhecidas e mais usuais no meio jurídico, como, por exemplo, a advocacia no âmbito do processo, no âmbito dos tribunais. Bem, falar sobre negociação é falar sobre uma atividade complexa que requer técnicas, planejamento, não pode ser desenvolvida de forma intuitiva. Os profissionais da advocacia costumam ser associados como figuras que têm uma propensão a negociar de forma mais eficaz, por serem profissionais da oratória, por terem habilidades de convencimento e de argumentação bastante desenvolvidos. É claro que essas competências, essas habilidades, elas são importantes e influenciam no resultado de uma negociação, mas não são suficientes. Um profissional que é contratado para negociar os interesses de um cliente tem que demonstrar, além de competências e habilidades, rigor técnico. E é sobre essas questões que eu quero tratar no vídeo de hoje. E quero falar apresentando um método de negociação. Existem várias formas de negociar, vários métodos foram desenvolvidos, mas um método que me agrada bastante, que acho que se encaixa muito bem na prática da advocacia, é um método desenvolvido na Faculdade de Direito de Harvard por 3 professores, William Ury, Bruce Peyton e Roger Fisher. Esses 3 professores foram responsáveis pelo desenvolvimento do que ficou conhecido como Projeto de Negociação de Harvard. Esse projeto, essa metodologia, ficou consolidada em vários livros, mas especialmente um livro, o primeiro publicado, que teve o título nos Estados Unidos, Getting to Yes. No Brasil, ele foi traduzido para o português com o título Como Chegar ao Sim. Como que essa metodologia foi desenvolvida? Esses autores, eles partiram de uma crítica a algo que é muito comum ainda no âmbito do judiciário brasileiro, no âmbito das profissões jurídicas brasileiras, que é a prática da negociação baseada em posições, a chamada barganha de posições. Eles perceberam à época, e como eu disse, hoje isso ainda é muito frequente no Brasil, que profissionais, quando são lançados ao desafio de negociar, não negociam na perspectiva dos interesses, negociam na perspectiva das posições, comportando-se como se fossem adversários, reproduzindo a prática contenciosa, que é aquela prática da advocacia no âmbito do processo. Eu não considero o outro como uma pessoa que está ali de forma a colaborar comigo, mas sim como um adversário. Na barganha de posições, eu trato a negociação como uma espécie de jogo de marcação de pontos. Quanto mais o outro está ganhando, necessariamente mais eu estarei perdendo. Essa ideia foi bastante criticada por esses autores e, como uma resposta, uma proposição, eles lançaram um método. Um método na negociação baseado em princípios ou baseado em méritos, assim também chamado. Esses autores, eles consideraram para o desenvolvimento dessa metodologia 4 elementos principais. A partir desses elementos, desenvolveram princípios informadores do método, diretrizes a serem observadas por negociadores. E quais seriam esses elementos? O primeiro elemento, pessoas. O segundo, interesses. O terceiro, critérios. E o quarto, opções. Bem, a partir dessa construção de elementos, eles desenvolveram os princípios. Com relação ao elemento pessoas, surgiu o princípio: separe as pessoas do problema. Com relação ao elemento interesses, criaram o princípio: concentre-se nos interesses e não nas posições. Quanto ao elemento opções, crie opções de ganhos mútuos. E, finalmente, quanto ao elemento critérios, o princípio insista em critérios objetivos. Quando falo do princípio separar as pessoas do problema, significa que o negociador ele deve ser duro com o problema, ele deve enfrentar o problema, ele deve aprofundar e trabalhar todas as questões ali envolvidas. Nada pode ser colocado como poeira debaixo do tapete. Então, nesse sentido,
deve ser duro com o problema, mas afável com as pessoas envolvidas, pois, afinal de contas, ele depende do outro para fazer o acordo que lhe interesse, ou o acordo que interesse ao seu cliente, no caso de um advogado negociando, eu falaria, então, portanto, de uma negociação assistida. Então, no âmbito desse princípio, é fundamental que o negociador ele entenda que a negociação é um processo de comunicação bilateral. Ele tem um desafio não só de se colocar, de falar, mas fazer com que o outro também se manifeste, interaja. Essa é a essência de um processo de negociação colaborativa, baseado naquela ideia. Eu dependo do outro para alcançar os meus objetivos. Sempre com uma preocupação com a chamada escuta ativa. Isso é muito importante para um negociador. O negociador ele deve estar atento àquilo que o outro diz, observar sempre a sua expressão corporal. O corpo fala, isso é muito importante. Essas leituras trazem uma série de informações. Ele deve também processar essa informação. Não adianta só demonstrar que está receptivo a ouvir. Ele tem que refletir sobre essas informações, fazer ponderações, identificar contradições no discurso, identificar ênfases que são dadas a determinados elementos, que tendem a ser os elementos mais prioritários. E também no âmbito da escuta ativa, ele não pode se contentar apenas com as informações que estão espontaneamente reveladas. Cabe ao negociador investigar, provocar, buscar mais informações. E para isso, existe uma série de técnicas de comunicação baseadas na lógica de perguntas, a partir das quais o negociador pode puxar, buscar evidenciar mais informações. É muito importante que o negociador, na perspectiva desse princípio, ele se coloque no lugar do outro se ele quiser influenciá-lo. Bem, essa questão do colocar no lugar do outro é interessante porque revela não só um traço de exercício da alteridade, mas também uma estratégia. Colocar-se no lugar do outro é um ato estratégico, no sentido de que o negociador, ao fazer isso, ele consegue não só enxergar o conflito na perspectiva do outro, mas também identificar os seus interesses, as suas necessidades, as suas possibilidades, os seus pontos fortes e os seus pontos fracos. Ou seja, ele passa a ter uma visão mais panorâmica do conflito, razão pela qual também é um ato estratégico. O segundo princípio, concentre-se nos interesses e não nas posições. Jamais pode um negociador negociar na perspectiva das posições. Lembrando, posições representam aquilo que o sujeito em conflito diz necessitar. Considerando que nem sempre o que ele diz necessitar é o que de fato ele necessita, ou seja, que as posições nem sempre são coincidentes com os interesses, considerando também que os interesses representam os reais desejos do indivíduo, a gente pode concluir que o acordo nada mais é do que um produto da conjugação de interesses, e não nas posições. Então, portanto, é muito importante que o negociador busque explorar não só os interesses do seu cliente, os seus interesses próprios, mas também o interesse do outro. Sempre pensando na seguinte lógica: como identificar os interesses do outro? Fazendo com que ele justifique a sua posição. Então, por exemplo, se a pessoa com a qual você negocia disser eu quero ser indenizado, ou o meu cliente exige uma indenização, como tentar tocar os interesses que estão por trás disso? Peça que ele justifique a sua posição. Tente entender o que ele busca com essa indenização. É uma punição? Se for uma punição, muito provavelmente a negociação não seria o método adequado. Muito provavelmente o acordo não sairá. Se o interesse é compensatório, aí sim nós podemos discutir valores na negociação. Se for pedagógico, fazer com que a pessoa aprenda com um determinado ato, isso pode ser trabalhado no âmbito de uma colaboração também. Quanto ao terceiro interesse, o terceiro princípio, insista em opções de ganhos mútuos. Ele está pautado na ideia de que o negociador técnico ele não se preocupa só em apresentar propostas de acordo que satisfaça aos seus próprios interesses ou os interesses do seu cliente, daquele que ele representa. É muito importante que, ao lançar uma proposta, ele saiba que essa proposta também atenderá aos interesses do outro. E isso traz uma razão prática fundamental. Eu dependo do outro para fazer o acordo que me interessa. E sempre debatendo o problema antes de apresentar uma solução. Jamais pode um negociador já entrar num processo de negociação lançando ou apresentando a sua proposta. Ele precisa de sentir um pouco mais o conflito,
entender, até para que ele não faça propostas mais elevadas do que o necessário. E, finalmente, o quarto e último princípio, insista em critérios objetivos. É muito comum que numa negociação pessoas discutam questões sem parâmetros de realidade. Por exemplo, uma pessoa exige um valor de uma indenização excessivamente elevado. Quando questionado por quê, ele responde, porque acho justo. Isso não funciona numa negociação. É muito importante que o negociador utilize padrões de realidade, critérios objetivos. Por exemplo, um valor de um imóvel, um orçamento que demonstre a extensão de um dano, ou seja, um laudo pericial. Esses critérios eles vão fazer com que os negociadores coloquem os pés no chão e negociem no plano da realidade. Bem, esses são os 4 princípios informadores do método da negociação colaborativa. Espero que essas informações sejam úteis para o dia a dia, não só da advocacia, mas de outras profissões jurídicas, como o próprio Ministério Público, que hoje vem sendo bastante desafiado no sentido da prática da negociação.